Oi, pessoal! Nesse vídeo de hoje, a gente vai conseguir calcular a quantidade de calor envolvida na mudança de fase. Até agora, a gente não considerou mudança de fase. O que a gente viu até agora? A gente viu que a quantidade de calor é igual a m, a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Outra fórmula que a gente viu é Q igual a Czão vezes a variação de temperatura, em que esse Czão aqui, ó, corresponde à capacidade térmica. Capacidade térmica, esse Czão corresponde à massa vezes o calor específico. Esse Czinho aqui, ó, é o calor específico. Essas fórmulas, esta ou essa, são equivalentes, né? Elas só valem para a variação de temperatura sem ocorrência de mudança de fase. Ao longo dessa variação de temperatura, não pode ter mudança de fase. Se há mudança de fase nesse intervalo, a gente não pode utilizar essa fórmula. Que fórmula a gente vai utilizar quando ocorre a mudança de fase? É o que a gente vai ver agora. Cálculo da quantidade de calor na mudança de fase. Bom, foi observado experimentalmente que na mudança de fase não existe variação de temperatura. A quantidade de calor depende apenas da massa. A quantidade de calor corresponde à massa vezes uma constante que podemos chamar de K. Então, quantidade de calor e massa são grandezas diretamente proporcionais. E esta constante aqui, ó, a gente deu o nome de calor de transformação. E a gente vai utilizar a letra L, calor de transformação. Isso aqui é o calor de transformação, ou historicamente chamado de calor latente de transformação. Essa terminologia, calor latente de transformação, caiu em desuso, mas ainda existem livros, ainda existem questões de vestibular, ainda tem bancas que costumam ainda utilizar essa terminologia calor latente de transformação, mas caiu em desuso porque não se trata de um calor latente. Antes, acreditava-se que esse calor, durante a mudança de fase, ele ainda ficava armazenado dentro do corpo, ele ainda ficava latente. Por conta disso, não havia mudança de temperatura, mas ele não fica armazenado no corpo, ele não é um calor latente. Mas é bom a gente saber deste contexto histórico, porque esse L aqui, ó, da nossa constante, vem do latente, né? Como a gente tem latente, começando com L, é desse L que foi utilizada a letra L para a nossa constante de proporcionalidade entre a quantidade de calor e a massa do corpo. Portanto, o cálculo da quantidade de calor na mudança de estado é dado por Q igual a M vezes L. Apenas isso, certo? E qual é a unidade? A unidade de L, unidade do calor de transformação, a unidade no SI, como o calor latente é a quantidade de calor dividido pela massa, a unidade vai ser a unidade de quantidade de calor no SI, que é Joule, dividido pela unidade no SI de massa, que é quilograma. A unidade no SI é Joule por quilograma, certo? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Deseja-se fundir totalmente um cubo de gelo de 20 gramas que se encontra inicialmente, bom, ele se encontra a 0 graus Celsius. Determine a quantidade de calor necessária. Então, a gente vai fundir totalmente esse cubo de gelo. Ele, desde o início até o fim, ele vai se manter nessa temperatura de 0 graus Celsius. Então, olha só, a gente vai ter 20 gramas de gelo a 0 graus Celsius e a gente vai obter, no final, 20 gramas de água a 0 graus Celsius. Veja que aqui não tem variação de temperatura e a gente tem mudança de fase. Nessa mudança de fase, a gente vai utilizar que a quantidade de calor, a gente vai receber calor, né? Do gelo para virar água, a gente vai receber calor.
E a quantidade de calor vai ser M vezes L. Corresponde à massa de 20 gramas vezes o calor latente de fusão de 80 calorias por grama. Este grama cancela com este grama. Nós temos com 20 vezes 80, isso é igual a 2 vezes 8 é igual a 16. Acrescenta 2 zeros, fica com 1.600 calorias, certo? Essa é a quantidade de calor necessária para fundir totalmente 20 gramas de gelo. E após a fundição, então, a gente vai ter, inicialmente, a gente tem aqui um cubo de gelo. Ô, gente, aqui nós temos um cubo de gelo. Ele vai se fundir, para isso ele vai receber calor, e o estado final vai ser água líquida. E a temperatura inicial é 0 graus Celsius, a temperatura final é 0 graus Celsius. Bom, e se continuar recebendo calor até atingir 5 graus Celsius? Então, aqui, daqui para cá, a gente teve o recebimento de 1.600 calorias. E se a questão continuasse? Se a questão tivesse uma alternativa, o item B, perguntando qual é a quantidade de calor para fundir, e além de fundir, fazer com que essa água líquida atinja 5 graus Celsius. O que a gente faz? Olha só, aqui a gente tem mudança de fase e depois mudança de temperatura. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente trabalha com essa mudança de fase, o que a gente já fez, utilizando quantidade de calor é massa vezes o calor de transformação. Feita a mudança de fase, eu tenho toda a água já no estado líquido a 0 graus Celsius. Agora, a gente faz aqui uma outra questão. A quantidade de calor recebida para ocorrer a variação de temperatura. Então, aqui a gente vai utilizar Q igual a M vezes C vezes Δθ. Então, a gente separa em, vamos dizer, em dois tipos de exercícios, né? Primeiro, a gente faz a transformação de fase, e utilizando Q é igual a M vezes L, e depois a gente trabalha com a variação de temperatura, onde a gente vai utilizar a fórmula Q é igual a M vezes C Δθ. É assim que a gente vai proceder nas questões. Para mudanças de estado, a gente vai trabalhar com 3 leis. Essas são as 3 leis da mudança de estado de agregação. Primeira lei: durante a mudança de estado, a temperatura da substância permanece constante, desde que a pressão permaneça constante. Então, durante a mudança de estado, não existe variação de temperatura. Eu tenho um gelo. Eu comecei a fornecer calor para esse gelo aqui, ó. Aqui nós temos o gelo. Eu comecei a fornecer calor, fornecer calor. Ele está a 0 graus Celsius, certo? Gelo a 0 graus Celsius. Eu fui fornecendo calor, fornecendo calor, fornecendo calor, e esse gelo ele começou a se fundir. Inicialmente, eu continuo com uma parte de gelo e a outra parte virou água. Continuo fornecendo calor, fornecendo calor. A parte que é gelo sólido vai diminuindo e a parte que é água vai aumentando. Até o momento em que toda a minha massa, que antes era gelo, virou água líquida. Eu tenho aqui 100% de água líquida. Durante todo esse processo aqui, ó, seja ele acontecendo muito rápido ou muito devagar, todo esse processo ocorreu a temperatura constante. Aconteceu a 0 graus Celsius. Não ocorre de, por exemplo, nesse recebimento de quantidade de calor, aqui está a 0 graus Celsius e aqui está, por exemplo, 5 graus Celsius. Isso não vai acontecer. A gente vai trabalhar com uma temperatura constante ao longo de toda a mudança de estado. Até a última, existindo ainda um pontinho de gelo sólido, a temperatura vai estar a 0 graus Celsius.
Se não está mais a 0 graus Celsius, está a 1 grau Celsius, é porque não existe mais gelo. Toda aquela massa já foi fundida, já foi transformada em água líquida, certo? Então, durante a mudança de estado, a temperatura da substância permanece constante. Essa é a primeira lei. Segunda lei. Toda substância possui uma temperatura de fusão e uma temperatura de vaporização. Esses valores são propriedades de cada substância e dependem da pressão. A gente já viu isso no diagrama de fases, né? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, vai mudando no gráfico depende também da pressão, certo? Aqui no gráfico de pressão por temperatura, a gente pode ter, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, e quando a gente variar a pressão, a gente vai ter uma outra temperatura de fusão, indo do estado sólido para o estado líquido. Beleza? A temperatura de fusão vai alterando. Bom, e o que a segunda lei está falando? Além de falar que depende da pressão, toda substância vai ter uma temperatura de fusão e uma temperatura de vaporização. Vai ter também uma temperatura de solidificação, que é o inverso da fusão, e vai ter também uma temperatura de liquefação, que é o processo inverso ao da vaporização. É o que diz aqui a terceira lei, né? A temperatura de solidificação de uma substância coincide com a temperatura de fusão. Então, olha só, o gelo, quando ele se funde, aqui nós temos gelo a 0 graus Celsius, e ele vai virar água a 0 graus Celsius. Nesse sentido, a gente tem a fusão. E ele ocorre a temperatura de 0 graus Celsius. Isso quando a gente está a 1 atm, certo? Bom, essa substância também possui uma temperatura para a solidificação, que é o processo inverso ao da fusão. E essa solidificação ocorre também a 0 graus Celsius. A temperatura de fusão é a mesma temperatura da solidificação. E a mesma coisa da vaporização. Tanto a vaporização quanto a liquefação ocorrem à mesma temperatura, aqui a 100 graus Celsius. É isso que diz a terceira lei. A temperatura de solidificação de uma substância coincide com a temperatura de fusão da substância, mantida a pressão constante. E a temperatura de vaporização coincide com a temperatura de condensação, desde que a pressão seja a mesma. Variou a pressão, é claro que também vai variar a temperatura, a gente já estudou isso ao ver o diagrama de fases. Dito isso, a gente tem aqui, por exemplo, a curva de aquecimento da água. Olha só, aqui a gente tem um gráfico de temperatura versus a quantidade de calor recebida. Então, aqui parte de um sólido. Aqui a gente tem o gelo, né? Nessa região vermelha, a gente tem o gelo. A gente vai fornecendo quantidade de calor, vamos prosseguindo ao longo do eixo X, né? Fornecendo quantidade de calor, fornecendo quantidade de calor, fornecendo quantidade de calor. E esse gelo vai aumentar a sua temperatura, né? Até que atinja aqui, ó, a temperatura de 0 graus Celsius. Atingida a temperatura de 0 graus Celsius, aqui é a temperatura de fusão. Aqui inicia a fusão, aqui vai formar a primeira gotinha de água, né? Vai ser tudo gelo e temos a pequena gotinha de água. Vamos fornecendo calor, fornecendo calor, fornecendo calor, e a gente vai andando aqui, ó. Nesse processo onde está ocorrendo a fusão, a temperatura vai permanecer constante. Como a temperatura é o eixo Y, a gente vai ter uma reta horizontal. Então, aqui, conforme a gente vai fornecendo calor, mais o gelo vai virando água. Até que nesse ponto, a gente estava aqui, né? Até a gente atingir esse outro ponto aqui, ó. Nesse ponto, todo o gelo já virou água. Eu não tenho mais nada de gelo, eu tenho apenas água líquida. Aqui, toda a minha massa de água já está na fase líquida. Se eu aumentar mais ainda, se eu fornecer mais ainda a quantidade de calor, daqui para cá, por exemplo, o que vai acontecer?
como eu já tenho toda toda a minha água já na fase líquida, ao aumento da quantidade de calor vai resultar em aumento da temperatura. Então, aqui, ó, eu vou fornecendo calor, vou aumentando a temperatura, aumentando a temperatura, aumentando a temperatura, até que chega nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, o que acontece? Forma o pequeno vaporzinho, né? Aqui a gente vai formar a pequena bolha, a pequena vapor de água. Eu vou fornecendo calor e vou prosseguindo com a minha vaporização até chegar nesse ponto em que minha água já está totalmente 100% no estado de vapor. Depois, se eu continuar fornecendo calor, o que vai acontecer? Apenas há aumento de temperatura. Então, nessas linhas, nessas setas, eu tenho aqui o aumento de temperatura. Nessa reta eu tenho um aumento de temperatura. Nessa outra reta inclinada, aumento de temperatura. Para essas regiões, a gente vai utilizar Q igual a M vezes C vezes Δθ. Aqui a gente vai utilizar Q é igual a M vezes C vezes Δθ. E aqui a gente vai utilizar Q igual a M vezes C vezes Δθ, certo? Agora, para as linhas, as setas horizontais, aqui que eu estou destacando de vermelho, são regiões de mudança de fase. Aqui a gente tem a fusão e aqui a gente tem a ebulição. Aqui a temperatura é constante, aqui a temperatura é constante. A fórmula que a gente vai utilizar aqui, ó, Q igual a M vezes L. Aqui é Q igual a M vezes L. Então, se a gente tem, por exemplo, a questão está trabalhando com água, e ele diz que vai aquecer, e a substância vai dessa fase até a fase gás. Como é que a gente vai resolver a questão? A gente vai utilizar a a quantidade de calor necessária para a mudança de temperatura. Depois a gente vai estudar, analisar a quantidade de calor que ocorre na fusão. Depois a gente volta para a equação Q é igual a mc Δθ para ter essa variação de temperatura. Depois a gente trabalha com a quantidade de calor na mudança de fase que ocorre na ebulição. Depois mc Δθ novamente para esse aumento de temperatura. Então, é assim que a gente vai proceder com as nossas questões. Vamos resolver essa questão? Questão de vestibular da Unicamp 2023. No laboratório de termodinâmica foi feito um experimento de calorimetria no qual 30 gramas de gelo foram transformadas em água, obedecendo à curva de aquecimento fornecido no gráfico a seguir. Aqui a gente tem um gráfico de temperatura versus quantidade de calor que esse gelo vai receber. Esse gelo inicialmente está a temperatura de menos 20 graus Celsius e ele vai recebendo calor ao longo do eixo X, né? Ao avançar ao longo do eixo X, ele vai recebendo calor, até que chega, esse calor vai sendo utilizado para aumentar a temperatura. Chegou nessa temperatura igual a zero, para de aumentar a temperatura e a quantidade de calor que vai recebendo vai servir para a ocorrência da mudança de fase. Vai ser utilizada para quebrar ligações intermoleculares e passar do estado sólido para o estado líquido. Então, aqui vai acontecendo a fusão. E no processo de fusão, não há variação de temperatura. Então, aqui o sólido vai virando líquido, sólido vai virando líquido, sólido vai virando líquido, até chegar nesse pontinho aqui, ó, nesse pontinho, todo sólido já virou líquido, não tem mais nenhum pedacinho de gelo, tudo já virou água. Depois continua recebendo quantidade de calor, e essa quantidade de calor vai sendo utilizada para aumentar a temperatura até atingir a temperatura de 30 graus Celsius. É isso que esse gráfico está mostrando. Beleza? Certo. E a questão pede, o que a questão pede? De acordo com o experimento, assinale a alternativa correta. O calor específico do gelo é de 1 caloria por grama grau Celsius. No gelo, olha o que acontece. A região de gelo, essa região aqui, ó. Aqui nessa região, a gente tem gelo. Bom, aqui nessa região a gente tem gelo também, mas aqui está acontecendo a mudança de fase. O calor específico é para
o cálculo da quantidade de calor quando não há mudança de fase. Não há mudança de fase. Então, é para essa região aqui, ó, de 0 a 300, ou de temperatura indo de zero, de menos 20, até 0 graus Celsius. É aqui que a gente vai calcular o calor específico do gelo, certo? Aqui nós temos o gelo. Vamos lá? A quantidade de calor recebida pelo gelo corresponde à massa de gelo vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor recebida nessa fase aqui, ó, vai de 0 a 300, então vale 300. 300 calorias, a unidade aqui, ó, está em calorias, é igual a massa de gelo, 30 gramas, vezes o calor específico que a gente deseja calcular, vezes a variação de temperatura. Qual foi a variação de temperatura? A temperatura final 0 menos 20, ou seja, 0 mais 20, né? Graus Celsius. Bom, 300 dividido por 30 é igual a 10. 10 calorias é igual a 1 grama vezes o calor específico vezes 20 graus Celsius. Bom, vamos dividir os dois lados da igualdade por 10. Uma caloria é 1 grama vezes o calor específico vezes 2 graus Celsius. Bom, o calor específico vai corresponder a 1 caloria por 1 grama vezes 2 graus Celsius. 1 dividido por 2 é igual a 0,5. O calor específico é 0,5 caloria por grama vezes graus Celsius. O calor específico não é igual a 1, é igual a 0,5 caloria por grama graus Celsius. Vamos para a letra B? Letra B. Letra B. O calor latente de fusão. A gente agora está interessado aqui, ó, na fusão. A fusão acontece aqui, como o eixo Y é a temperatura, e na fusão, qualquer mudança de fase vai acontecer a temperatura constante, aqui, nessa linha horizontal, se refere à fusão, né? Então, a fusão começa aqui e termina aqui. E ela ocorre para a temperatura de 0 graus Celsius, certo? Então, a quantidade de calor recebida na fusão, a gente tem que a quantidade de calor recebida corresponde à massa vezes o calor latente ou calor de transformação, que a questão está pedindo, calor latente, ó, calor latente de fusão. Bom, a quantidade de calor, como a gente, nesse gráfico, de caloria, de quantidade de calor em calorias, na fusão a gente foi de 300 a 2.700, a quantidade de calor é 2.700 menos 300, isso é igual a massa de 30 gramas, vezes o calor latente. 2.700 menos 300 é igual a 2.400. 2.400 o quê? Calorias, né? Calorias. É igual a 30 gramas vezes o calor latente. O calor latente, então, vai ser dividido os dois lados da igualdade por 10, 240 calorias, é igual a 3 gramas. 3 gramas vezes o calor latente. O calor latente vai ser 240 calorias dividido por 3 gramas. A 24 dividido por 3 é igual a 8. Então, 240 dividido por 3 é igual a 80. O calor latente é 80 calorias por grama. 80 calorias por grama. A alternativa correta é a letra B. Letra C. O calor específico da água é de 0,5 caloria por grama grau Celsius. Vamos calcular? A gente já viu qual a alternativa correta, mas a gente está aqui para aprender, né? Então, para a água. Então, aqui, ó, a gente tem a fusão. Nesse pontinho aqui, ó, a gente já tem totalmente água. Aqui é 100% água.
E nessa região, a gente vai ter o aquecimento da água. Aqui a gente tem o aquecimento da água. O aquecimento da água. Vamos ver o aquecimento da água? No aquecimento da água, a gente vai ter o seguinte: a quantidade de calor vai ser a massa vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor foi de 2.700 para 3.600. Então, a quantidade de calor é 3.600 menos 2.700, que é igual a massa de 30 gramas, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. A temperatura aqui ó, foi de 0 até 30, né? Então, a temperatura final é 30 graus Celsius, menos a temperatura inicial de 0 graus Celsius, certo? E esse aqui, 3.600 menos 2.700, é em caloria. 3.600 menos 2.700 calorias. Então, vamos lá. Vamos fazer essa subtração. Aqui temos 900 calorias, né? 900 calorias é igual a 30 gramas vezes o calor específico vezes 30 graus Celsius. Isolando o calor específico, vai ser 900 dividido por 30. Dividido por 30, né? Caloria por grama graus Celsius. 30 vezes 30 é igual a 900, né? Então, aqui a gente tem o calor específico igual a 1 caloria por grama graus Celsius. E não 0,5, é 1 caloria por grama graus Celsius. Letra D. Para transformar gelo em água sem alterar a temperatura, é preciso uma quantidade de calor igual a 2.700 calorias. Para transformar gelo em água sem alterar a temperatura. Para transformar gelo em água sem alterar a temperatura, é o processo de fusão, né? Mais 2.700 calorias vai do aquecimento do gelo até a formação da água. Então, aqui está incluindo essa mudança de temperatura. O que a questão está perguntando, a letra D, é para transformar o gelo a 0 graus Celsius em água a 0 graus Celsius. Essa quantidade de calor é essa quantidade de calor aqui, ó, de 300 até 2.700, corresponde a 2.700 menos 300. Isso é igual a 2.400 calorias. Portanto, não é 2.700, é 2.400 calorias, certo?